Olá, estamos começando mais uma edição do Raridade, o podcast das pessoas e das doenças raras. Estamos recebendo a doutora Mariana Richard Swint. Ela é médica psiquiatra, formada pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-graduação em psicoterapia cognitiva comportamental pela PUC do Paraná, mestranda do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná e participante do grupo de pesquisa de esclerose tuberosa do Centro Neuropediatria do Hospital de Clínicas da Universidade do Paraná. A doutora Mariana está aqui conosco por intermédio da ABET, a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. E ela está trazendo um tema aqui para a gente muito interessante, que foi tratado, inclusive, numa das lives da ABET. O assunto aqui proposto, para que a gente possa ouvir a doutora Mariana, são as manifestações psiquiátricas no complexo de esclerose tuberosa, o que observar e como abordar. Doutora Mariana, o que a senhora pode nos dizer sobre esse tema? Agradeço, né, Vera, a introdução, agradeço Márcia, né, e também Wesley, representantes da ABET, pelo convite para estar aqui hoje, né, agradeço também ao grupo da esclerose tuberosa, nessa parceria da pesquisa e dos atendimentos com os pacientes e as famílias, né, e agradeço, né, especialmente as famílias, né, que acho que representam aí um motivo para a gente estar aqui hoje, poder divulgar, né, essas informações e o conhecimento acerca da esclerose tuberosa. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Estão vendo a tela? Sim, tá Então tá certinho, ótimo. tá certinho. Então tá certo. Então hoje a ideia é que a gente converse, deixa eu só ver se eu consigo passar os slides. Sobre as manifestações psiquiátricas no complexo da esclerose tuberosa. Né? A gente entender o que observar, quando investigar e como abordar essas questões da psiquiatria. Né? Aqui eu preparei um breve roteiro, tá? Para nos guiar durante essa fala, né? Que são pontos chaves, e a ideia é que ao final a gente, né, consiga discutir e vocês tenham, né, uma noção sobre essas questões. Então, né, o que são os transtornos psiquiátricos? Qual que é a relação, né, entre transtornos e manifestações psiquiátricas e a SET, né, esclerose tuberosa? Quando e como investigar, né, e que abordagens a gente deve fazer? Né, e por fim eu vou descrever, né, alguns transtornos mais específicos e que são mais comuns dentro da esclerose tuberosa, em especial o TDAH, a depressão e a ansiedade. O autismo também é bem prevalente, né, mas tivemos uma fala especial sobre isso com o Dr. Sérgio, né, então acho que pensei em focar nesses outros pontos hoje. Tá? Antes de falar, né, propriamente nos transtornos psiquiátricos, interessante entender o que faz a psiquiatria, né, o que a psiquiatria estuda, né, como que ela age. De uma forma bem simplificada, claro, mas eu acho que representativa, a gente diz que a psiquiatria se debruça sobre o estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento de transtornos mentais. Então vejam que, né, apesar de simples, é uma definição que abarca muitas definições, né? Então a gente tem que entender de critérios, a gente tem que entender das bases biológicas, de questões mais endógenas, de questões comportamentais, do meio em que, né, a pessoa está inserida, temos que entender fatores de proteção, fatores de risco, né, temos que pensar em tratamento, em abordagens farmacológicas, mas também não farmacológicas, né? Então é um leque que se abre, né, e que torna, né, uma área bem complexa. E se a gente entende que a psiquiatria, né, de uma forma geral, né, trabalha com os transtornos psiquiátricos, é importante também entendermos o que é, né, o que define um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental. Né, quando definir, né, quando que cruza essa linha.
E também, né, isso é bastante, né, discutido, né, do ponto de vista conceitual, mas de uma forma geral, a gente entende que um padrão, um transtorno psiquiátrico envolve um padrão de um comportamento, né, uma forma de se comportar, uma forma de agir, né, uma forma de pensar, de sentir, né, enfim, que cursa, né, com sofrimento, né, até do ponto de vista subjetivo ali, ou para a família, ou no contexto, e que cursa também com um impacto, né, um prejuízo importante e na vida daquela pessoa, né, em uma ou mais áreas, seja na vida de relacionamentos, na escola, no trabalho, né, conforme a faixa etária, mas que tem um impacto negativo esse padrão de comportamento da pessoa. E não ter um transtorno não é simplesmente uma resposta esperada a uma situação, a uma situação difícil, a um estressor que a gente diz, né, algo que é compreensível, né, esperado, né, dentro de um contexto ali que a pessoa viveu, né, então ele ultrapassa isso. E é um padrão de comportamento que reflete, né, por trás uma disfunção psicológica, biológica, né, que está levando aquele padrão. E aqui, né, para alguns transtornos a gente tem um entendimento também de uma disfunção neuroquímica, por exemplo. E a gente entende também que um transtorno psiquiátrico não é simplesmente o resultado de um desvio social, um problema social em si, né? Então veja, né, quantas particularidades a gente tem que levar em consideração. E ao pensar, né, também em um padrão de comportamento dessa forma, que cursa com todas essas características, é, sempre se avalia também a gravidade, a frequência, a intensidade, a duração daquele tipo de comportamento, de queixa que a pessoa está trazendo ou que está sendo observado, né? Então, isso tudo vai ser avaliado, né, num contexto da psiquiatria, tá? E por que que é importante investigar essas manifestações psiquiátricas, né? E aqui a gente entende, né? A tristeza, a ansiedade, né, problemas de irritabilidade, de comportamento, a agitação, né, sintomas psicóticos, por exemplo. Então, essa gama de manifestações psiquiátricas. Por quê? São manifestações que trazem um impacto importante na funcionalidade e na qualidade de vida das pessoas e das famílias. Traz sofrimento, né? E uma vez que a gente identifica, a gente pode tratar, né? A gente pode trazer uma melhora desse sofrimento, né? E isso se a gente, né? Até então eu estou falando da psiquiatria e dos transtornos no geral. Mas qual que é a relação disso com a esclerose tuberosa? É, Hoje em dia, os transtornos psiquiátricos, né, a depressão, a ansiedade, TDAH, autismo, por exemplo, eles são entendidos como um dos níveis dentro de uma gama, de um guarda-chuva de possíveis manifestações neuropsiquiátricas que são bastante comuns na doença, né? E hoje em dia se usa um termo que se chama TAND, né? A Laís já trouxe né, essa questão também na apresentação dela, né, falando desse termo, que é um termo, uma sigla em inglês, né, que representa os transtornos neuropsiquiátricos associados à esclerose tuberosa. Dentro desse termo guarda-chuva, existem vários níveis, né, de possíveis manifestações comportamental, né, com sintomas, por exemplo, como agressão, oscilações do humor, agitação, problemas de comportamentos inadequados, questões de sono, enfim, é uma gama de questões de comportamento. Além disso, entra também nesse termo, né, um nível em relação ao funcionamento intelectual, né, em relação ao funcionamento acadêmico é outro nível. As funções neuropsicológicas também entram como um nível né, um aspecto a ser observado dentro dessas manifestações, né? E também questões psicossociais, como o contexto familiar, o contexto interpessoal de relacionamento, né? Como que o indivíduo se vê, enfim. Então são vários níveis. E um nível específico é o psiquiátrico.
né? E aqui a gente entende que podem sim existir transtornos psiquiátricos mesmo dentro da esclerose tuberosa, com critérios bem definidos, seguindo, né, todo aquele raciocínio que eu trouxe ali, né, do que é um transtorno, né? Ah, né, para a vida do indivíduo. Agora vejam, para a gente pensar em investigar e eventualmente, né, fechar um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, a gente tem que entender todos esses outros níveis, né? Tanto o nível é, comportamental, né, que é a manifestação ali que a pessoa vai dar no ambiente, né, o nível intelectual, né, existe algum déficit intelectual ou é um funcionamento intelectual global, né, dentro do esperado para aquela idade, como que, né, são as habilidades acadêmicas, como que são as funções neuropsicológicas de atenção, concentração, memória, né, e a questão psicossocial daquele indivíduo. Então, tudo isso a gente vai ter que levar em consideração, né, para poder definir ou não investigar os transtornos psiquiátricos propriamente ditos, né? E eu digo, mais do que isso, não só esses níveis que eu estou trazendo aqui, a gente também precisa entender como que é a manifestação da própria esclerose tuberosa, né? Que sistemas estão afetados, né? Qual que é a gravidade da doença, né? Que nível de suporte, né? Aquela pessoa precisa. Então, tudo isso vai se somar no momento da avaliação psiquiátrica. Tá? E é muito relevante a gente, né, inclusive estar aqui hoje falando sobre isso, porque esses transtornos neuropsiquiátricos, né, essas manifestações no geral, podem acometer até 90% dos pacientes. Então, é um número bem expressivo, né? E mais alarmante ainda, vamos colocar, é que quase metade deles, né, dos pacientes, né, a literatura fala em 46%, alguns estudos até mais, até cerca de 70%, nunca foram rastreados, nunca foram avaliados para essas manifestações, né? Todos esses níveis que eu falei aqui, tá? Que estou falando nesses níveis gerais, intelectual, comportamental, psiquiátrico, né, social. Então, existe realmente uma falha, né, de investigação, de assistência. Né, a gente sabe que é uma parte importante ali da vida. E quais que são, né, as manifestações, os transtornos psiquiátricos mais comuns na esclerose tuberosa? A literatura é bastante consistente, né, as pesquisas, em mostrar que alguns tipos de transtornos acontecem com mais frequência. O autismo, né, o transtorno do espectro autista, né, chega a cometer até 50%, né, alguns estudos até um pouco mais, mas uma média de 50%, vamos colocar, dos pacientes com esclerose tuberosa. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que a gente chama pela sigla TDAH, também acomete uma parte importante, né, até metade. E também os transtornos de humor, a depressão especialmente, né, e os transtornos de ansiedade, né, chegando até ao redor de 30%, né, 25%, 30%, dos indivíduos que têm esclerose tuberosa. E, claro, outros transtornos também podem estar presentes. Toque, por exemplo, transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, transtornos de comportamento, né, o transtorno opositor desafiante, né, transtornos outros transtornos de ansiedade, não só uma ansiedade mais generalizada, mas ansiedade de separação, enfim, são nomes, né, são grupos de sintomas que podem aparecer e que as famílias e os médicos devem estar atentos. E é interessante também que as pesquisas mostram que o tipo de manifestação, né, dentro dessa parte psiquiátrica, varia muito conforme a fase do desenvolvimento. Então, em crianças e adolescentes, a demanda, né, as queixas maiores costumam ser do autismo e do TDAH, né, à medida que né, o indivíduo vai entrando na adolescência e vida adulta, questões de humor e de ansiedade costumam estar mais presentes, né? Não que não possam acontecer em outras fases da vida, né? Mas isso é o mais comum. Tá? Mas vejam que são números que chamam a atenção, né? Essa alta porcentagem. E nesse contexto, né, uma pergunta bem importante é quando que a gente investiga? Né? A gente está vendo o que é um transtorno psiquiátrico, né? Essa ideia geral, né? A gente já falou um pouco de quais transtornos são mais comuns na esclerose tuberosa,
né? Todos esses níveis também de investigação que a gente tem que ter, né? Mas e quando investigar, então, se é algo tão comum? Né? E para isso, duas diretrizes, dois consensos nos ajudam, né, nos ajudam a responder essa pergunta. Existe o consenso internacional sobre esclerose tuberosa, que foi atualizado em 2021, que é sobre a doença no geral, tá? Não é especificamente sobre a questão psiquiátrica ou neuropsiquiátrica, mas ele dá linhas gerais de tratamento. E esse consenso diz que já no momento de diagnóstico da esclerose tuberosa, já é recomendado que seja feito um rastreio, né, uma avaliação para essas questões comportamentais, né, emocionais, e enfim, né, pensando naquele guarda-chuva maior. Além disso, um rastreio anual também é necessário, né, ou mais frequente também, se é importante. E além disso, em fase-chave do desenvolvimento, em que a gente sabe que pode ter uma demanda maior ou pelo contexto ali de vida, nessas fases chaves também é interessante ter um olhar atento. Então, na primeira infância, na entrada né, na fase pré-escolar, no início do ensino, né, fundamental, começam a aparecer as demandas de escola, algumas questões ali de socialização, né, da adolescência, que tem todo um contexto também, né, de mudança, né, na fase da adolescência, e também na fase da vida adulta. Tá? E além disso, o consenso também mostra para gente que sempre que existem mudanças assim repentinas, inesperadas no comportamento, isso deve ser um sinal de alerta para pensar numa avaliação médica, clínica, porque pode ter alguma questão orgânica mesmo por trás. Tá? E sempre que se for identificado, né, alguma questão ali de alteração comportamental, psiquiátrica, é importante, né, um encaminhamento para profissionais adequados e intervenções, né? E, além disso, a família deve estar envolvida. Então, o suporte social, psicológico para a família e para os cuidadores é muito importante, né? Além de um treinamento, né? E quando a gente diz educação, quer dizer, é passar essas informações sobre essas questões neuropsiquiátricas para as famílias, que são as famílias que estão no dia a dia. Né? São as famílias que observam esse sofrimento, observam as coisas que, né, estão chamando atenção, que estão trazendo alguma dificuldade. Então, as famílias, né, devem conhecer até para poder acionar, né, os profissionais quando necessário. Tá? E existe também uma outra recomendação mais recente, agora de 2023, que fala especificamente sobre esse tema das manifestações neuropsiquiátricas dentro da esclerose tuberosa. E esse documento aqui, né, o artigo onde ele foi publicado, ele traz 10 princípios centrais para pensar nesses transtornos neuropsiquiátricos associados à esclerose tuberosa. E aqui eu queria, né, destacar, né, e passar por eles, porque eu acho que é bem relevante, né? Então, olha, todos os pacientes com esclerose tuberosa estão em risco para as questões neuropsiquiátricas, tá? Todos precisam ser monitorados, como a gente falou ali, né, ali atrás, né, minimamente com um rastreio anual. Né? Os objetivos é a gente identificar e poder intervir de uma forma precoce, tá? Outro ponto, né, que essa diretriz, esse consenso traz. Diferentes grupos de sintomas, né, de queixas, costumam estar agrupados, né? Então, se a família, se o pediatra, né, se o profissional identifica algum tipo de queixa, de um comportamento, por exemplo, está mais entristecido, mais choroso, o humor está oscilando, né? A gente sabe que outras queixas também podem ser presentes. Então, né, as queixas podem não ser só aquilo, a gente tem que investigar mais profundamente para entender se não tem outras questões acontecendo também, né, de questão de ansiedade, de sono, de regulação, de comportamentos ali, às vezes, autolesivos, enfim, então, coisas que podem caminhar juntas. Tá? Outro ponto bem essencial é o seguinte: sempre deve-se considerar o impacto da questão da saúde geral e dos medicamentos que a pessoa usa nessas manifestações psiquiátricas, neuropsiquiátricas. Por quê? Os remédios podem interferir,
né, uma desregulação, às vezes, até do ponto de vista neurológico, né, dos tumores, ou até de uma questão renal, por exemplo, né, às vezes acontece na esclerose tuberosa. Isso tudo pode é, vamos dizer, trazer um desequilíbrio, né, do ponto de vista orgânico, né, físico mesmo, e isso repercutir na parte do comportamento, na parte emocional, nessas questões todas. Então, sempre temos que ter esse entendimento geral, tá? É necessário trabalhar com a família e com os cuidadores, como a gente viu, né? E agora uma especial atenção aqui para esse ponto 8, 9, 10, esses pontos, porque eles trazem também uma luz assim de como que a gente aborda, né? Então, nunca é uma intervenção isolada, né? A gente sempre tem que pensar no contexto psicológico, social, então o trabalho junto com os outros profissionais, com a escola, né? Estratégias que podem ser feitas também no ambiente de casa, isso tudo é importante quando a gente fala no tratamento das questões psiquiátricas, neuropsiquiátricas. É, o ponto 9 também é essencial, usar tratamentos baseados em evidências, né? A gente usa certas medicações, usa certas estratégias, porque a gente tem evidência, tem estudos que mostram que podem funcionar para certos transtornos, né? Então, não é simplesmente uma escolha, tem um embasamento científico por trás disso. Isso é importante que as famílias saibam, né? E, por último, mas com um destaque importante, o que a gente busca essencialmente no tratamento é melhorar a funcionalidade, a qualidade de vida, o nível de sofrimento do paciente e da família. Não é simplesmente tirar um sintoma, né? Então, se eu estou tratando um transtorno, uma questão comportamental que envolve, por exemplo, irritabilidade, né? Nosso objetivo não é simplesmente reduzir o nível de irritabilidade, mas é que tratar isso para que isso repercuta, né, de uma forma positiva no dia a dia, na vida daquela, né, naquele contexto daquela pessoa. E agora nós vamos passar aqui para as perguntas, né? A gente tem algumas perguntas. Você quer fazer algum complemento, Marcinha? Ou a gente já vai para as perguntas mesmo? É melhor ir para as perguntas, né? É, né? Porque deve ter Então, bastante mãe aí querendo. tem as mães agradecendo aqui, né? A Ágata, ela fala o seguinte: estou querendo fazer uma avaliação na minha filha, nunca fiz. E depois ela complementa aqui, olha. Boa noite, doutora. A minha filha não fala na escola, só no núcleo familiar. No começo achamos que fosse timidez, mas até hoje não fala, só fala no núcleo familiar. E aí ela ainda agradece aqui, diz que são ótimas informações. A senhora quer responder a Agatha e depois a gente passa para outro? É isso aí, como é que a senhora avalia, né, essa conduta assim da criança dela? Ah, eu estava desativando o mudo aqui. Sim, né, acho que já podemos aqui dar sequência às perguntas. Então, agradeço a participação de todos, agradeço, né, a Agatha, a contribuição. Realmente, pelo que você traz, né, parece que é algo que está relacionado ao contexto, né? Em ambiente familiar, parece que não tem essa dificuldade, mas quando está especificamente, né, na escola, a fala, né, não acontece, enfim. Acho válido sim uma avaliação, tá? Existem alguns quadros, né, que tem um componente ansioso, né? Tem alguns quadros como mutismo seletivo, por exemplo, né? Alguns termos aí que a gente usa, que podem precisam ser avaliados e até para pensar em estratégias, né, para trabalhar isso, para entender por que que, né, não está tendo a fala no contexto da escola, né? Será que tem algum gatilho? Né, tem algum fator de estresse ali, tem algum desencadeante, né? O que em casa torna um ambiente mais favorável. Então, entender esse contexto do comportamento interessante, né? E ali, como eu falei, às vezes essa é a queixa que está vindo à tona, mas uma avaliação interessante porque vai tentar entender se tem outros Sim. componentes de ansiedade, de humor, para diferenciar e pensar numa abordagem, né? Mas concordo que mereceria uma avaliação. E doutora Mariana, até para complementar aqui, eu já tive diante de alguns casos de pessoas, né, com pessoas raras, não Uhum, necessariamente da esclerose, mas do autismo,
que elas têm dificuldade às vezes, de se manifestar e até prosseguir numa fala se sai fora de um ritual que ela já tem, né? Uhum, uhum. Criado para ela, né? Se algo sai fora daquilo ali, ela perde parece que perde o contexto, né? De se expressar, enfim. Isso, até essa familiaridade com o ambiente, né? Isso, né? Então, Sim. justamente, Vera, isso de entender assim o contexto específico, né? De cada um, Uhum, até o nível de desenvolvimento da linguagem também, o nível de compreensão dos outros, né? Da uhum. linguagem. Então, isso é bem, bem importante. Tá. Aí nós vamos para a Ivelci Correia. Tem duas perguntinhas aqui, eu vou emendar, tá certo? Tá. Uhum, Ela, né, cumprimenta e diz que na adolescência essas questões de sono, humor tendem a aparecer com maior frequência. Aliás, é uma pergunta, uhum, né? Na adolescência tende a aparecer com maior frequência e depois ela diz também, doutora, poderia explicar algumas características do autismo em crianças com CET, né? Comportamento de uhum. esclerose tuberosa? Imagino que seja isso, né? Que ela perguntou. Isso, tá. É, para a primeira pergunta, né? Sim, as questões de humor muitas vezes elas ficam mais evidentes na adolescência, tá? E sono também, né? Quando a gente vê que tem uma relação, né? Dos dois pontos. Na adolescência, a gente sempre tem que tentar diferenciar o que é um comportamento, uma mudança que é normal, né? Para essa fase da vida, né? Porque nessa transição da infância para a adolescência existe uma mudança, né? Que é esperada, mesmo para quem não tem esclerose tuberosa, né? Então, o adolescente às vezes fica mais irritado em alguns momentos, fica mais recluso, tem uma preferência às vezes em ficar mais perto dos pares, né? Dos colegas, às vezes se distancia um pouco com a família, da família, às vezes faz um padrão de sono um pouco alterado, assim, alterado eu digo de querer ficar acordado até mais tarde, até pelo interesses, e né, tende a dormir um pouco mais tarde, enfim, então tem questões que às vezes são típicas da adolescência, mas que não são necessariamente um problema, vamos dizer assim, né, um transtorno em si. Né? Uhum. Aí é aquilo que a gente, né, conversou hoje, esse olhar, né, essa atenção para observar se é algo leve, algo que acontece, mas que no geral, né, o adolescente está bem, ou não, se é algo que acontece com uma intensidade muito grande, está trazendo um sofrimento, né? É um humor que está muito desregulado, está muito para baixo, um irritado em excesso, em vários lugares, de uma forma constante. Opa, aí pode ser um sinal de que pode ter alguma coisa por trás acontecendo, né? Certo, tá certo. Mas é isso mesmo, acontece mais na adolescência. Em Tá. relação ao autismo, né? Uhum. No esclerose tuberosa, é, não existe assim uma diferença dos critérios de diagnóstico para autismo geral dos critérios de autismo para esclerose tuberosa. Então, o que a gente observa, o que a gente busca são sinais do autismo no geral. Então, costuma aparecer já nos primeiros anos de vida, né? A gente vê uma dificuldade, às vezes, né, na expressão emocional, na forma do brincar, na atenção, né, no compartilhar a atenção. Então, no tipo de comportamento. Então, são crianças que já desde cedo podem apresentar, por exemplo, comportamentos repetitivos, de movimentos com o corpo, movimentos com a mão, às vezes até movimentos, né, contra si mesmo. Muitas vezes não compartilham as brincadeiras como as crianças típicas da idade, então às vezes vão pegar um brinquedo, brincam sozinhos, brincam com partes do brinquedo, não fazem aquela brincadeira assim simbólica de às vezes trocar uma boneca, chamar alguém para brincar junto, né? É, eles podem ter uma hipersensibilidade, assim, do ponto de vista sensorial, então, um incômodo muito grande com barulhos, com algumas texturas, com alguns tipos de alimento, né, mais sensíveis a isso.
Não, muitas vezes tem dificuldade de um contato visual mais direto, né, o olho no olho, ou de entender a emoção, né, de uma forma apropriada, assim, de demonstrar uma felicidade, uma tristeza de uma forma apropriada, às vezes demonstra de uma forma diferente, sabe? A gente vê, às vezes, uma dificuldade de interação com as crianças da mesma idade, então, às vezes, crianças que tendem a ficar mais isoladas, é, não brincam, juntam, se soltam quando estão com outras crianças, né? Enfim, então são algumas características, né, que envolvem esses padrões de comportamentos repetitivos ali, como eu falei, e dificuldades assim na interação social, né, nessa comunicação, na linguagem. Então, pessoal, o assunto é denso, é complexo, é muito importante e tem suscitado aí muitas interrogações e questionamentos de mães abetianas, ou seja, mães de crianças, adolescentes, enfim, pessoas que possuem a esclerose tuberosa. Por isso, nós vamos voltar num próximo episódio com a doutora Mariana Richard Swint falando com a gente ainda sobre esse tema. Eu encontro vocês no próximo episódio Raridade. Aqui é a Vera Lima e é um prazer contar com a sua audiência.